Louvado seja Deus. Verso 1, 2 e 3 diz assim a palavra do Senhor. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você senta dando glória. Aleluia, ao nome desse Deus que é todo poderoso. Se o pastor puder me dar só mais um pouquinho de microfone, a voz hoje está péssima. Mas eu creio no Deus da cura. Tem mais alguém aqui que crê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é fiel. E eu não poderia introduzir essa carta, porque a gente sabe que é uma carta pequena, mas ela é uma bomba. E eu não poderia introduzir ela de uma forma, aleluia, diferente, senão dizendo para os irmãos que, aleluia, que o Evangelho ele agora começa a ser pregado em Roma. E quando ele começa a ser pregado em, principalmente algumas províncias de Roma, como a Galácia, se levanta um grupo, e não é um grupo fraco não, é um grupo de judeus que sabe exatamente o que está fazendo. E é muito interessante porque a história vem dar nomes a eles, e nós chamamos eles de aleluia, de judaizantes. E por quê? Porque a gente sabe que é um grupo específico, que ele vai fazer o seguinte: tem um evangelho sendo pregado aí, mas eu não estou disposto a abrir mão de que ninguém libere e solte a lei. O que ele está dizendo é o seguinte, aleluia, tem homens por aí pregando um evangelho, uma palavra, mas eu quero dizer para você que se vocês largarem a lei agora, vocês jamais serão salvos. E aí o negócio estreita, porque aquilo que eles estavam pregando fora da igreja, agora vem parar dentro da igreja. E eu não sei, aleluia, a gente já entende muito bem que uma coisa é quando algo está acontecendo fora da igreja, outra coisa é quando ela começa a acontecer dentro da igreja. Aí dentro da igreja o negócio é diferente, porque dentro da igreja, aleluia, ninguém pode achar que faz o que quer, ninguém pode achar que faz aquilo na hora que quer, ninguém pode achar, aleluia, que deita e rola dentro de uma igreja. E por quê? Porque aleluia, a igreja tem dono, e o dono da igreja é a cabeça da igreja. E quem é a cabeça da igreja? A cabeça da igreja é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo diferente hoje, claro que não. Nós estamos vivendo hoje um tempo muito semelhante, mas é um tempo que eu já vou dizer uma coisa para você: se não se levantar alguém para tomar partido, aleluia, e em direção a quem tenta se levantar contra a igreja, o negócio vai estrecar. Porque, aleluia, quem está falando aqui é um homem que tem propriedade no que está falando. E a Bíblia vai dizer uma coisa tão linda, tão interessante, aleluia. Uma coisa é a gente atacar, aleluia, quem não conhece nada.
seguinte: ei, vocês não me conhecem, não é? Vocês pensam que estão falando de quê? Vocês estão falando qual é o assunto que vocês estão falando aí que eu já não conheço. Aí ele vai dizer uma coisa extraordinária. No capítulo 2 desta mesma carta, ele vai dizer o seguinte: ei, vocês não esqueceram que eu era uma das pessoas que mais conhecia a lei. E por acaso a lei nunca me proibiu de fazer o que não presta? Isto é doido, ele tem que dar nem para dar glória. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ele tem propriedade. Ele está dizendo: ó, eu fui circuncidado, eu conhecia minha autoridade, porque Paulo era o doutor da lei. Paulo era um homem estudado. Aleluia. Paulo, nesse contexto, vamos chamar ele de um advogado, porque era isso que ele era. Paulo tinha pessoas, meu pastor, que tinham se consultar com ele. Por tanta sabedoria e autoridade que ele tinha diante da lei. Mas o que ele está dizendo é: vocês estão esquecendo, aleluia, que eu conhecia a lei, mas a lei nunca me proibiu de matar ninguém. Glória! Paulo está dizendo isso não, irmã minha, tá? Venha ver comigo. Aleluia. Capítulo 2 de Gálatas. Aleluia. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel. Glória a Deus! Aleluia. Olha o que ele diz. Olha o que diz o verso 10. Porque vocês estão persuadindo, e eu agora, aleluia, estou persuadindo a homens agora, ou a Deus, ou procuro agradar homens. Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Se eu tivesse chamado pela graça para agradar a homens, eu não seria servo de... Você não entendeu não, né? Vou melhorar o negócio aqui. Estamos dizendo aqui, aleluia, essa noite. Eu não sei como foi que você procedeu outrora, mas agora o negócio é diferente. Aleluia, aleluia. Você vai perder algumas amizades, mas eu já vou dizer, aleluia, porque perdeu algumas amizades, porque está escrito que quem decide ser amigo de Deus, ele se torna inimigo do mundo. Então eu já vou dizer um negócio para você: quantos amigos você tem perdido até agora? Quantos amigos te abandonaram, não vão mais na tua casa, não vão mais na tua igreja, até excluir o número do teu telefone? Mas eu tenho uma prova para dizer para você, aleluia, isso daqui é mais do que uma prova de que você cada vez mais está perto de Cristo, está agradando a Cristo, está fazendo o que Cristo, aleluia, gosta e determina, porque quem serve a Cristo foi alcançado pela graça, aleluia, não agrada mais a homens, mas agrada a... É isso que Paulo está dizendo. Mas ele para por aí, Manier, não. Para não. Ele continua dizendo, aleluia. Olha o que ele diz no verso 15. Não somos, por natureza, pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados para tudo. Tem um homem aqui agora confrontando um sinédrio inteiro. Mas ele não está confrontando aqui, aleluia, porque ele gostava de fazer bagunça, não. Ele está confrontando aqui porque o Deus que chamou ele, aleluia, chamou, apresentou a cruz, transformou, aleluia, e disse: ó, não adianta não. Agora até aqueles que você chegou um dia a matar, que você
foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Quem queria ser? Quem queria ser? Quem queria pregar para gentios? E por que não queria missionário? Eu vou te dizer, não queria pregar para gentios, ninguém queria pregar para gentios. Por quê? Porque os gentios, aleluia, a lei já tinha determinado uma coisa tão terrível que, aleluia, se nascer e não for circuncidado, ele não faz parte do nosso povo. Então o gentio não era. Por quê? Quem era gentio era todo mundo que não estava na cercania, dentro da cercania dos judeus. Então, na visão, aleluia, da lei não serve para nós. Mas aí eu me lembro de uma carta extraordinária. E de uma carta que foi escrita em prisão. Aonde um homem, lá em Efésios, aleluia, aleluia, ele está preso. E ele está dizendo o seguinte, aleluia, por esta causa eu me ponho de juro perante, aleluia, o Pai do nosso Senhor Jesus, aleluia, a qual toma todo o nome de toda a família debaixo da terra. E de quem é que Paulo está falando? Mas ele está preso, irmão, ele está, é de verdade. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, ei, aquilo que me foi dado a todo cristão. E o que foi dado a todo cristão? E a toda. Ele está fazendo acepção. Então para de tentar selecionar um negócio, porque o nosso Deus, aleluia, no que se trata de salvação, ele não seleciona ninguém. Tem alguém entendendo esse negócio aqui? Aleluia. Porque a visão de muita gente hoje é: tu serve, tu não serve. Tu presta, tu não presta. Eu quero você aqui, você não. Pode ir, fica à vontade. Mas a visão de Cristo não é essa. Tem um homem preso dizendo: ei, o apóstolo dos gentios sou eu, mas todos vocês foram chamados para fazer a obra. Então, enquanto você faz a obra aí fora, eu estou na intercessão aqui dentro. Enquanto você faz a obra lá fora, eu estou em intercessão aqui dentro. Aleluia. Ele quer saber? Aleluia. O judaísmo, ele, aleluia, ele leva o povo a assumir o jugo da lei. E quer saber, isso para ele é o número de tudo. E se você não obedecer, então você simplesmente não serve para nós. Era isso que ele estava dizendo. Mas a gente vê uma coisa muito interessante, missionária. Aleluia. Que aquele homem que conhecia a lei, ele está dizendo assim agora, aleluia. Hoje, aleluia, eu estou aqui pregando, porque no caminho de Damasco a graça me alcançou. Aonde ele chegava, diz a Bíblia que ele respirava ameaça e morte. Mas o homem que respirava ameaça e morte foi alcançado pela graça. E através da fé, Deus mudou o quadro, aleluia, da vida de Paulo. Aleluia, e que homem que gostava, aleluia, de matar, de assassinar, aleluia, de escandalizar, de esclarecer. Ele agora está na defesa da fé, dizendo: a graça que me alcançou é a graça que eu desejo para vocês. A graça, aleluia, que me alcançou é a graça que eu vou pregar até o último dia da minha vida. Tem alguém entendendo esse negócio aqui? Mas a gente está falando de liberdade. E como é que a gente pode ser livre? Se não for diante da cruz. Por favor, alguém aqui me diga: existe uma outra forma de ser livre se não for por Cristo? Existe alguma outra forma de ser livre se não for por Cristo? Não existe. E o que ele está dizendo aqui agora é uma coisa extraordinária.
Ele está dizendo que vocês estão tentando impor um jugo da lei, porque vocês entendem muito da lei. Porque quem era da lei e conheceu a graça, ele passa a ter um novo modo de pregação. Se um dia eu agia de uma forma, agora eu passo a agir de uma outra maneira. Nós vamos encontrar um doutor da lei, já diante de Jesus, dizendo assim: pastor, como é essa história de nascer de novo? Por acaso pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Eita Deus! Aí Jesus está diante de Nicodemos, e Nicodemos não está entendendo nada. Observava, tinha certeza que ele não era uma pessoa normal, porque ele chega a declarar que ninguém poderia fazer aqueles sinais se não fosse vindo da parte de Deus. Mas ele está dizendo: eu sei que tu és o Cristo, mas eu também não estou conseguindo colocar algumas coisas na minha cabeça. Mas aí Jesus ele chega para Nicodemos e ele diz assim: então vamos falar do que tu entende? Tu é um doutor da lei? Todo sábado tu não abre o livro da lei na sinagoga e ensina? Vamos falar do assunto que tu entende? E Nicodemos está olhando. E a Bíblia vai dizer uma coisa extraordinária. Que Jesus está olhando para ele e está dizendo o seguinte: missionária Cleide, aleluia, você lembra? Provavelmente, Nicodemos, você já leu isso aqui, talvez não tenha entendido agora que o momento é chegado. Você lembra, aleluia, lá no livro de Números, capítulo 12? Você lembra, aleluia, quanto o povo se maldizia? Você lembra que era Deus providenciando tudo e nada para o povo prestava? Glória a Deus! Até Deus, não foi o diabo não, tá? Até Deus permitiu, aleluia, uma grande quantidade de serpentes que começa a picar todo mundo, e detalhe, todo mundo morre. O povo se apavora, o povo pede socorro e pedem ao seu líder: ora, roga por nós diante de Deus. A ordem ecoou do céu: faça uma serpente, aleluia, e coloque numa haste, em um poste alto. Para quê? Para todas as vezes que o povo olhar para ela, quem for picado, aleluia, imediatamente o veneno desaparece.
aleluia, que indica que eu sou meu próprio Deus, eu mando em mim. Eu, Netélia, eu mando em mim, eu faço o que eu quiser. E esse negócio ele está pegando de uma forma tão tremenda no nosso tempo de hoje, principalmente, fique com ela de não jovens, no meio dos jovens. Porque hoje nós vemos jovens crentes perdendo as suas posições de cristão, porque ele quer se adequar ao quadro que não pertence a ele. Para ser descolado e cair na graça de todo mundo, ele está disposto a perder a liberdade que Cristo já lhe deu. Sabe qual é? Mas é a palavra, aleluia, que diz. Mas aí eu tenho uma boa notícia. Quando se trata da liberdade que Cristo nos abraçou e nos deu diante da cruz. Ele estava dizendo: se você fazia, agora você não faz mais. Se você achava que podia, agora você não pode mais. E por que não pode? Porque tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Você não se incomoda, você não pode mais, você não faz aquilo que quer, porque você foi chamado para uma grande obra. Aleluia. E essa liberdade, ela nos transformou em quê? Ela nos tirou da qualidade de servos, escravos, e nos colocou na qualidade de filhos. João capítulo 1, a partir do verso 11, eu acho isso aqui extraordinário demais, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todo aquele que o recebeu, aleluia, mas a todo aquele que o recebeu, aleluia, agora está na qualidade de filho de Deus, aleluia. Por quê? Porque ele, a graça, decidiu nos adotar. Alguém entendeu esse negócio aqui? O que acontece, Maniette? Leia comigo, abre aí Romanos. Romanos capítulo 8. Aleluia, a partir do verso 4. Presta atenção aqui. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Porque os que são, aleluia, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do, aleluia. Porque a inclinação da carne é morta, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação, aleluia, portanto, os que estão na carne não podem agradar. Sabia? Tem muita gente mastigando, não pastor? Que ruim. Aleluia. Mas
aqui? Aleluia. Aleluia. O nosso texto é: como sou eu fora da igreja? Como é meu comportamento na escola? Como é que eu me comporto na escola? Será que na escola alguém vai me chamar, me procurar para sentar comigo, para me pedir um conselho? Ou para me chamar para entrar na rodinha dos esclarecedores? Como é que eu me comporto fora daqui? O que é que vão olhar sobre mim e vão dizer isso aí? Isso aí é obra da carne pura. Mas o que é que vai olhar para mim e dizer: pense numa menina de Deus, pense num rapaz de Deus, pense num homem de Deus, pense numa mulher de Deus? Aleluia. O que Paulo está dizendo, aleluia, aqui é que não adianta tentar esconder, porque aquilo que nós somos reflete quem habita na nossa vida. Está entendendo? Aleluia. Aquilo que eu demonstro, Deus tem. Aleluia, quem me conduz. Aleluia, nessa bastidora, mulher, tem uma melhor. Jesus. Tem uma melhor. Aleluia, já estou terminando. Aleluia. Olha o que diz João capítulo 8. A partir do verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo-lhe: somos descendentes de Abraão. Era todo mundo aqui. Somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso é bonito demais. Sabe aquele momento que alguém, aleluia, ele tem um vício, meu pastor, e diz assim: quando o Espírito Santo quiser, ele me liberta. Deus sabe tudo sobre mim. Quando ele quiser libertar, ele já sabe. Mas a questão aqui que Paulo está dizendo é o seguinte: se eu não domino aquilo que já me dominou, eu já me tornei escravo. Se eu não tenho poder, autoridade, nem busco a Cristo, aleluia, para tirar aquilo que é pecado da minha vida, aleluia, eu já me tornei escravo dele. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E que obra pela verdade foi essa que Jesus fez na minha vida e na tua vida? E que obra foi essa, aleluia, que Jesus ele fez na minha ou na tua vida? Que cruz é essa que me ganha pela metade? Que graça é essa que me ganha pela metade? Ora sou crente, ora não sou crente, ora sei quem sou, ora sei quem eu sou, ora eu tenho, ora
Mas vem comigo aqui para a Bíblia. Louvado seja Deus. João, capítulo, mesmo capítulo 8. Ele vai continuar dizendo assim, ó. Louvado seja Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Sereis. 32. E aí, missionário Miele, qual é a liberdade cristã que nós temos? A liberdade que Paulo está falando aqui em Gálatas, aleluia, ele está dizendo o seguinte: a escravidão de onde tu fosse tirado, ela vai estar batendo 24 horas na tua porta. Vai ou não vai? Bate na minha, então eu sei que bate na sua. Mas o que ele está dizendo aqui agora, missionária Cleide, aleluia, é o seguinte: que a liberdade que Cristo dá, outrora você nunca experimentou.